recente operação da Polícia Federal revelou uma das maiores fraudes já registradas no Instituto Nacional do Seguro Social, no INSS, que envolve descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Hoje, inclusive, o governo federal estimou ainda apresentar esta semana um calendário de pagamentos para ressarcir as vítimas da fraude no Instituto. Pensando em auxiliar este público de aposentados e pensionistas, vai ser lançada a campanha É Meu por Direito. E para detalhar essa ação, a gente recebe aqui no estúdio hoje a diretora-presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, que vai explicar para a gente como é que vai funcionar esta campanha, esta ação. Boa tarde para a senhora, presidente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Ricardo, Cindy. Boa tarde. É um prazer estar aqui para levar essa informação à população manauara e amazonense, né, gente? E sem dúvida, a gente está aí nessa preocupação. Muita gente não tem nem acesso, não sabe mexer no celular, não sabe entrar num aplicativo, acessar um computador com internet e ter qualidade nas informações e nas instruções. Como é que vai ser essa campanha e de que fato essas pessoas vão conseguir reaver esses valores, serem ressarcidos do que foi tirado de forma indevida, presidente? Certo. Essa campanha é uma campanha promovida pela Prefeitura de Manaus, né, e o PROCON em parceria com a SEMASC, Secretaria Municipal da Mulher e Assistência Social e Cidadania. E nós vamos ter parceiros também nessa campanha, junto com outros órgãos. Por exemplo, nós vamos ter a participação da Defensoria Pública, nós vamos ter a participação da OAB, através da Comissão de Defesa do Consumidor, da Comissão do Direito Previdenciário. Nós vamos ter também a participação da Procuradoria-Geral do Município, a PGM. Todos ali, é uma força-tarefa voltado para essa ação específica. E qual é o propósito dessa ação, Thaís? É justamente isso: levar orientações jurídicas para aquelas pessoas que foram lesadas por descontos indevidos, né, na sua folha lá dos benefícios junto ao INSS. Então, não só orientação, como tirar dúvidas, esclarecimentos e também fazer registro de reclamação. O aposentado, o pensionista, ele pode fazer junto ao PROCON a reclamação daquilo que foi constatado por ele um desconto indevido. E mais, ele pode receber isso de forma em dobro. Por quê? Porque isso acaba sendo uma relação de consumo, né? O que acontece? As associações, as entidades sindicais, de uma forma muito maliciosa, descontaram indevidamente esses valores na promessa de oferecer serviços em contrapartida. Serviços que nunca foram autorizados por essas pessoas e sequer foi autorizado esse desconto. Então, assim, constatando esse valor, o que nós orientamos às pessoas que sofreram esses danos? Que vá nos dias 5 e 6 agora de junho, lá no shopping do Sumaúma, lá na Cidade Nova. Esse atendimento vai acontecer das 10 da manhã até as 22 horas, esses 2 dias intensos. Então, quando você for lá conosco, pensionista, né, o aposentado, se possível, claro, o aposentado leva alguém da sua família também, porque às vezes a dificuldade de locomoção, o acesso à internet que eles tinham no aplicativo, a gente vai auxiliá-lo isso. E até às vezes a compreensão, né? Exatamente. Do aposentado. Às vezes o pensionista não é tão idoso, mas a gente já pensa aposentado uma pessoa mais... Exatamente. E assim, a gente vê a dificuldade que eles têm do acesso à tecnologia, a habilidade de mexer com aquilo. Então, o nosso propósito é orientá-los no acesso, constatou que realmente houve, é claro, tudo com a autorização deles, porque nós estamos ali trabalhando com dados pessoais. Então, tudo isso só vai ser possível mediante a autorização do aposentado em acessar seus dados naquele momento. Uma vez nós constatando essa cobrança indevida, ele também pode se manifestar no sentido de ajuizar, de registrar uma reclamação junto ao PROCON. Então, nós temos orientações com relação a isso, esclarecimentos, tirar dúvidas com relação a qualquer situação voltada especificamente para esse tema e fazer também a reclamação em desfavor dessas associações, dessas entidades. Agora, diretora, eu queria perguntar da senhora, essa ação que é importante do PROCON Manaus, um lançamento de uma campanha É Meu por Direito. Certamente deve ser desdobramento por conta de uma demanda que o PROCON deve estar recebendo de várias pessoas que foram impactadas. Tem um balanço preliminar de quantas pessoas já foram procuraram o PROCON para saber detalhes, como proceder? Sim, nós temos aí recebido todos os dias muito aposentados. Nós vamos fazer esse levantamento, vamos fechar agora, nós começamos desde o início de maio.
tá? E vamos agora fechar, pelo menos eu quero ter um balanço dos 2 meses, tá? Juntamente com a campanha, porque a campanha que vai realmente mobilizar. Tem muita gente, Ricardo, que nem sabe. Olha, são valores tão pequenos que são imperceptíveis, sabe? Então, muitos até nem percebem esse desconto que está acontecendo. Então, a campanha visa chamar a atenção deles. Se você está tendo algum desconto, vamos verificar. Esse desconto aqui é uma associação, o senhor autorizou isso aqui? Teve algum momento em que você foi consultado para fazer a adesão a esse tipo de associação? E aí ele vai nos passar essas informações, né? Quem tem que comprovar que houve adesão e que isso é legal são as associações. Então, o primeiro passo é a gente consultar a vítima desse golpe, e aí, uma vez a gente tendo ali a constatação de que essa pessoa não deu autorização, nós vamos partindo para os passos seguintes, que seria, inclusive, fazer uma reclamação junto ao Procon Manaus. Doutora, por exemplo, um idoso que talvez não tenha percebido, como você falou, são descontos mínimos ali. Sim. E ele não percebeu. Um idoso que está ouvindo a gente agora, que não percebi nada, ele pode ir até a ação para ser consultado ou não? Só se percebeu? E quais os documentos que ele precisa levar? Perfeito. Cíndy, olha, você idoso que está nos ouvindo agora, que está tendo essa notícia de que a grande maioria dos idosos e pensionistas estão sofreram descontos indevidos na sua folha ali de benefício de INSS. Você vai lá conosco nos dias 5 e 6 agora de junho, das 10 horas da manhã às 22 horas, no Shopping Suma Uma, aqui na Cidade Nova. O que você precisa levar? Qualquer documento oficial com foto. Tá? Ou STPS, ou a Carteira Nacional de Habilitação, ou a carteira do idoso que tem a identificação ali. Então, documento que tenha uma foto sua. Comprovante de residência, o ideal seria levar o extrato do INSS, sabe? Sim. Se você já tiver o extrato, ótimo, porque isso nos ajuda muito, vai facilitar e andar o seu processo. Caso você não tenha e não consegue acessar ou tem dificuldade de acesso ao aplicativo ou ao site do INSS, nós podemos fazer isso, com a sua devida autorização aos acessos dos seus dados, para que nós possamos ter essa informação concreta. Uma vez tendo essa informação, aí os passos vão sendo dados com relação à formalização de uma reclamação, ou se ele mesmo queira acessar o próprio INSS, que é o meu INSS, acessar o próprio aplicativo e dali mesmo fazer a sua reclamação, a sua demanda junto ao próprio sistema, né, ao próprio INSS. Eu ia falar para agilizar também o andamento, vá lá e veja se está tudo certo no seu Gov, porque a minha mãe deu uma OBO, ela não lembrava a senha, minha nossa, foi horrível para entrar, acessar meu INSS. Essa dificuldade que está tendo. Além disso, o sistema fica muito pesado, então até esse acesso também está complicado. O telefone 135 também está congestionado. Então, isso tudo dificulta, porque, olha, gente, são pelo menos cerca de 9 milhões de pessoas foram afetadas com isso. E o rombo cerca de 6 bilhões de reais. Nós estamos falando de um valor altíssimo, de um dos maiores golpes que aconteceu, infelizmente, dentro de um órgão tão grandioso que atende tantas pessoas, né? Agora, diretora, não sei se a senhora saberá responder essa pergunta, mas como é que o aposentado ele consegue saber se ele conseguiu autorização do sindicato? Como é que o sindicato conseguiu autorização? Foi um documento, foi uma ligação? Porque a gente viu de tantas formas, né? Seja por ligação, seja você aperta no link do SMS, seja mensagem também no WhatsApp. De repente ele apertou ali, não sabe como. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Ricardo, muitos ali foram fraudulentas. E muitas dessas associações e entidades, elas obtiveram a assinatura dessas pessoas sem sequer essas pessoas terem conhecimento. Então, tudo aconteceu de uma forma alheia à manifestação da vontade dessas pessoas. Daí a importância de nós estarmos aqui fazendo essa campanha. Meu por direito o quê? O benefício.
É meu por direito, ninguém pode mexer se eu não autorizar. Então, essa campanha, na verdade, é uma resposta cidadã e humanizada da Prefeitura de Manaus a toda a população dessa categoria que sofreu essa grande perda. Porque se você for somar ao longo dos anos, gente, é um valor expressivo para cada um deles. E muitos, inclusive, deixaram de ter a sua própria, digamos assim, a sua própria subsistência financeira num valor que estava sendo descontado ali. Então, é desumano isso, sabe? E para a gente ter ideia da população que não tem acesso, tem uma expectativa de quantas pessoas podem participar? Você já tem ideia do número de pessoas, como o Ricardo falou, que já acionou o PROCON, aí vocês perceberam que tem muita gente, e se tem também possibilidade de ampliar, se quem não conseguir nesse dia vai ter outra oportunidade dessa ação É Meu por Direito? Vai. A gente, na verdade, está com um plano de fazer agora essa semana. Vamos ver como é que vai ser a demanda, né? A procura com relação a isso. A gente está fazendo uma ampla divulgação em todos os canais de imprensa e, dependendo do movimento, a gente vai fazendo, ou a gente tem já um planejamento para outros dias, tá? Então, assim, é um trabalho que está começando. Então, dependendo do que vier de demanda, a gente vai dando continuidade. Então, eu queria que a senhora fizesse um convite para os nossos ouvintes, quem acha que perdeu, quem ainda não sabia por onde começar a reclamar a respeito disso, onde procurar mais uma vez. Ver aqui que são 12 horas, de 10 da manhã até as 10 da noite, lá no Suma 2 dias intensos, né? Então, faça o convite para os nossos ouvintes, por favor. Então, aproveitando aqui a audiência de vocês, eu chamo aqui a todos os pensionistas, aposentados e também aqueles que recebem um benefício de prestação continuada. BPC, né? Exatamente, o BPC, porque tem ali, às vezes, um consignado que sequer autorizou. Então, todos vocês que se desconfiarem, né, ou estão ouvindo essa informação aqui, está havendo, infelizmente, na verdade já houve, uma grande avalanche de descontos indevidos no seu contra-cheque, no seu benefício, que você sequer, aposentado, pensionista, autorizou. Então, se você quiser pelo menos um esclarecimento, tirar uma dúvida, uma informação jurídica, vá lá conosco. Nós estaremos, a Prefeitura de Manaus, por meio do PROCON Manaus e por meio da SEMASC, em parceria com outros órgãos também, a OAB, a PGM, a Defensoria Pública. Nós estaremos quinta-feira e sexta-feira, dias 5 e 6 agora de junho, a partir das 10 horas da manhã até as 22 horas, no shopping Suma Uma, lá na Cidade Nova, aguardando você, pensionista, aposentado, para qualquer esclarecimento e fazer também uma reclamação junto ao PROCON. Então, pronto. Ricardo, tem alguma outra... Não, acho que foi perfeito. A gente vai aguardar, viu, secretária? Os dados, o espaço está sempre aberto, porque é prestação de serviço, né? Inclusive, uma situação triste, né? Milhões de pessoas impactadas. Também, sim, né? sim. Tá ótimo, gente. Obrigada, viu? Obrigada pela disponibilidade em vir aqui. A gente conversou com a diretora-presidente do PROCON Manaus, Onilda Abreu. Se tem dúvida, pode ir lá nas redes sociais do PROCON. Sim. E tem todas as informações já também. Segue lá. E já segue, é verdade, para ficar por dentro de tudo, para reclamar se você foi lesado de alguma maneira. Tem a ajuda do PROCON. Muito obrigada. Obrigada, gente.